Eu queria convidar você, sabe, a voltar comigo para o ano de 1990, há 30 anos atrás. Há 30 anos atrás, eu achava que eu estava viva, mas eu não sabia que eu estava morta nos meus pecados e nos meus delitos. Há 30 anos atrás, queridos, eu acreditava em Deus. Desde criança, eu sempre acreditei em Deus. Eu fazia as minhas orações. Quase toda noite eu fazia orações. No ano de 1989, eu trabalhava numa cidade próxima aqui de São José dos Campos, Jacareí, e eu ia de ônibus. E eu aproveitei e eu li os 4 evangelhos. Então, eu era uma pessoa que também lia a Bíblia. Apesar que em 1989 eu li os 4 evangelhos e eu vi simplesmente uma história bonita. Uma história de um bebê que nasceu numa manjedoura, cresceu fazendo bem, curando os enfermos, expulsando os demônios, e que um dia foi preso, levado para ser morto numa cruz, e no 3º dia ressuscitou. Era uma história, mas essa história não fazia diferença na minha vida. Mas o que aconteceu, queridos? Como eu disse, nós lemos lá em Efésios, existe uma morte que nos separa de Deus, uma morte espiritual. E eu estava morta. Eu não sabia disso, mas eu estava morta. E por eu estar morta e ter essa separação espiritual de Deus, eu sentia um vazio enorme no meu coração. Eu sentia que faltava algo. Eu sentia que apesar de eu buscar a Deus, de eu orar, de ler a Bíblia, algo faltava no meu coração. E foi aí que em janeiro de 1990, num dia que eu estava no meu trabalho e não tinha paciente nenhum para eu atender, eu resolvi escrever uma carta para Deus. Isso. Eu peguei um papel e escrevi uma carta. E nessa carta, eu pedi para Deus que eu queria conhecê-lo de uma maneira diferente. Que eu queria sentir a presença dele na minha vida. Escrevi uma carta pedindo que ele protegesse a minha vida, o meu casamento. Eu era recém-casada. A minha vida estava tudo bem. Eu estava recém-casada, recém-formada, num apartamento que era nosso. Mas faltava algo na minha vida. E eu sabia que se Deus não entrasse de uma maneira diferente na minha vida, o meu casamento estava em risco. A minha vida estaria em risco. E foi aí que eu escrevi essa carta para o Senhor, pedindo ajuda, pedindo socorro, pedindo para encontrá-lo. E eu escrevi essa carta com todo o meu coração, com todo o meu coração. E eu esqueci que tinha escrito essa carta. Mas como essa angústia, esse vazio permanecia na minha vida, chegou no tempo da quaresma, né? Onde que depois, após o carnaval, da quarta-feira de cinzas até a Páscoa, muitos ficam 40 dias sem comer carne. E eu fiz isso também. Eu fiquei 40 dias sem comer carne. Como uma penitência, na época eu entendia como uma penitência, para que Deus pudesse vir ao meu socorro, para que Deus pudesse fazer algo na minha vida. E foi no meio desses 40 dias em que eu me dispus a buscar o socorro de Deus, foi que Deus se levantou e começou a falar comigo. A palavra de Deus diz em Jeremias 11, versículo 13 e 14, diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Eu não conhecia esse versículo, mas era o que eu estava fazendo. Eu estava buscando o Senhor com todo o meu coração. E eu não sabia da promessa
que eu acabei de compartilhar com vocês, da palavra de Deus, que diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração, e serei achado de vós, e farei mudar a vossa sorte. Eu não sabia, mas eu estava nessa busca. E nessa busca, durante esses 40 dias que eu não estava comendo carne, para ter um encontro com Deus, para que Deus pudesse me alcançar de alguma forma, eu recebi o convite, não, a minha cunhada foi convidada para um jantar, num lugar que chama Adonep, Associação de Homens de Negócio do Evangelho. Só que ela nem sabia o que era também, porque a gente não vinha de famílias assim muito religiosa. Mas ela foi convidada para ir num jantar, e ela foi num hotel, e nesse jantar, um médico contou um testemunho da vida dele. Um testemunho de como ele tinha encontrado Deus, como Deus tinha feito milagres na vida dele. E ela chegou para mim depois, no outro dia, e veio contar para mim: nossa, eu fui num jantar, e nesse jantar o médico contou um testemunho muito forte. E eu, como sempre tive uma sede, no meu coração eu sempre tive uma sede por Deus, eu sempre tive uma sede pelo espiritual. Então eu aproveitei e falei assim: nossa, eu queria ter ido. Nossa, eu queria ter ido nesse jantar. Aí ela me falou assim: esse médico, ele vai dar o testemunho dele na igreja do irmão dele. E me falou o nome da igreja. Só que, querido, nessa época, eu não ia muito. Eu era uma pessoa religiosa, mas eu não ia muito em igreja nenhuma, né? Mas eu fiquei com uma vontade de ouvir o testemunho desse médico. E aí eu lembro que eu contei para minha irmã também, uma irmã, a Luciana, e ela falou: não, eu quero ver esse testemunho também. E aí eu conversei com o meu marido, né? Falei: Marcelo, vamos, eu queria ir na igreja para ouvir esse testemunho. Aí ele falou assim: ah, você quer mesmo? Ia passar um jogo, assim, aquele jogo bem nada a ver, Cabo Friense contra Ipatinga, e ele queria assistir esse jogo, um jogo assim, tipo isso. Mas eu insisti, e ele sempre fez minhas vontades. Eu insisti com ele, e ele falou: tá bom, nós vamos. E aí, peguei a minha irmã, entramos no carro e fomos. Paramos na porta da igreja. A hora que eu parei na porta da igreja, eu falei assim: ai, não vou entrar. Estava todo mundo bem vestido, arrumadinho, com Bíblia embaixo do braço. E eu nem Bíblia tinha, porque eu só tinha aquele, chama os Gideões, que é os evangelhos, é uma biblinha, que é o Novo Testamento só. Eu não tinha Bíblia na minha casa. Eu tinha lido os evangelhos, mas era nesse Novo Testamento. E aí eu falei assim: não. E, queridos, eu não conhecia ninguém daquela igreja. E ninguém nos conhecia. E aí a gente falou assim: ah, não vamos entrar não, vamos embora. A hora que a gente estava indo embora, estava vindo um mocinho com uma Bíblia embaixo do braço. E aí, com aquele desejo de eu ouvir o testemunho, eu falei para o meu marido: pergunta para ele se vai ter um médico dando testemunho. Aí meu marido falou assim: ai, tá bom, né? Desceu do carro e foi lá e conversou com o rapaz, né? E o rapaz falou assim: não, sim, vai ter o testemunho. E a gente perguntou: a gente pode assistir? E ele: é lógico, pode entrar. E nos convidou para entrar naquela igreja, e nós entramos. Era uma igreja, queridos, pequena. Tinha umas 80 pessoas, no máximo 100 pessoas, se tivesse. E eu sentei ali, e o médico começou a dar um testemunho incrível. Ele morreu, ressuscitou, né? E aí ele conta que depois que ele teve essa experiência forte com Jesus, Jesus começou a falar com ele. E não só a falar com ele, como falar da vida das pessoas para ele. Ele conta que enquanto ele estava no hospital, porque ele sofreu um acidente muito, muito sério, tanto que nesse acidente entraram 2 cavalos, ele estava dirigindo em Brasília, e entraram 2 cavalos na pista, e ele atropelou os cavalos. E quando foram socorrer ele era médico, diretor do Hospital de Base de Brasília, e quando foram socorrer ele estava com todos os ossos da face quebrados, e a tampa do crânio tinha saído. Tinha pelo de cavalo no cérebro dele.
Então, ele foi assim que ele foi para o hospital. Ele chegou no hospital, os médicos... e ele estava com as 2 órbitas para fora. Então, quando ele chegou no hospital, os médicos, colegas dele, falaram assim, olha, não vai sobreviver, né? Mas vamos operá-lo. E na cirurgia ele morreu. E ele conta que ele morreu e ficou um tempo morto. E aí, de repente, a hora que foi dado como morto mesmo, os amigos desistiram. De repente, ele se mexe e pergunta, já terminou a cirurgia? E aí todos eles vão e terminam a cirurgia. E aí é falado para ele assim, olha, para a esposa dele, no caso, falou para a esposa dele assim, olha, a chance dele sobreviver é muito pouca. Se ele tiver uma meningite, aí ele vai a óbito. Só que ele, no outro dia, estava com a meningite e ficou 40 dias em coma, mas não morreu. Só que a partir daí, Deus começou a falar com ele. Quando ele voltou do coma, Deus começou a falar para ele. Entrou uma enfermeira e ele disse que ouviu a voz de Jesus falando assim, fala para ela que a oração que ela fez hoje de manhã, eu vou responder. Aí disse que ele virou para a enfermeira e falou assim, olha, a oração que você fez hoje de manhã, eu vou responder. E a enfermeira começou a chorar. Aí, uma outra enfermeira que estava outro dia cuidando dele, do lado dele, Jesus falou para ele assim, fala para ela que aquela dor que ela sente no abdômen, eu vou curar. Queridos, eu vou contar uma coisa para você. Quando eu comecei a ouvir isso, eu comecei a ficar, ao mesmo tempo, maravilhada e mais intrigada. Eu falei, como isso? Jesus falando? Esse Jesus nunca falou comigo. Só que aí, ele começou, naquele lugar, começou a falar assim, Jesus está falando comigo. E começou a falar, tem uma pessoa aqui que tem uma dor há muito tempo no ombro direito. Jesus vai curar. Aí, de repente, ele virou, foi falando, tem uma pessoa aqui, assim, assado. Virou, falou assim, tem uma família aqui que deixou o filho epilético em casa. Jesus está falando que no tempo dele essa criança vai ser curada. Nessa hora eu parei e pensei assim, de 2 uma. Ou ele é um charlatão que vem aqui, ou ele conversou com o pastor da igreja conhece os membros da igreja e contou para ele. E aí ele fala, a pessoa tem fé, a pessoa vai ser curada. Mas daí eu mesmo parei e falei assim, como isso? Isso não é certo. O que esse médico ganha de sair de Brasília, vir para São José dos Campos, falar que Jesus mudou a vida dele, Jesus salvou a vida dele, restaurou a vida dele? O que ele ganha? E isso começou a mexer com o meu coração. E nessa hora, queridos, eu sofria de asma desde criança. Desde criança, às vezes eu tinha crises que eu tinha que ir para o hospital. E o que tinha acontecido de 8 anos antes, de 1990, eu não sei porquê, mas eu tinha assim, mesmo quando eu não estava em crise, eu tinha falta de ar. Eu tinha que tomar remédio, teofilina, aminofilina, todas as noites. Porque senão eu acordava com falta de ar. Ninguém sabia disso, ninguém naquela igreja. Aquele médico não sabia disso. Mas quando eu ouvi o médico falando aquelas coisas, eu virei e falei, Jesus, se é você mesmo, Senhor, eu não lembro como eu me referi a ele, que está falando, por que o Senhor não fala de mim? Eu sofro tanto. Eu sofro tanto há tanto tempo. Do lado, eu não sabia, mas meu marido também estava falando a mesma coisa. Falando assim, se é Jesus que está falando, por que não fala da Adriana? Aí, queridos, eu sei o seguinte, ele parou e ele falou assim, Jesus está me falando que tem uma certa jovem que sofre de asma há vários anos. Jesus vai curá-la. Nessa hora, eu senti como se passasse um raiozinho em cima de mim. E eu senti algo no meu corpo. E eu falei, ele está falando de mim. E eu acreditei que ele estava falando de mim, acreditei que se Jesus estava falando que ia me curar, eu ia estar curada. Nesse dia, queridos, ele
falou que a gente precisava entregar nossa vida para Jesus, aceitá-lo como o único Salvador. E naquele dia, ele convidou as pessoas que estavam lá para aceitar Jesus. Ele disse assim: você quer aceitar Jesus na sua vida? Se você quer aceitar Jesus, levanta a sua mão. Eu vou ser sincero para vocês. Ele estava me oferecendo algo, como se alguém pega e me oferece um copo de água. Eu vou pegar e às vezes vou aceitar. Até aproveitei agora, né? Eu aceitei porque ele estava me oferecendo. E nesse dia, eu fiz a oração. Ele chamou ali na frente da igreja e eu falei assim: mal não vai fazer. Aceitar Jesus, isso mal não vai fazer. Ninguém me conhece nessa igreja mesmo. Vamos lá, é para receber. E eu fui na frente da igreja e repeti a oração para aceitar Jesus. E voltei para casa. Em casa, queridos, eu cheguei, eu não tomei o remédio. Eu dormi e acordei com falta de ar. Quando eu acordei com falta de ar, eu falei assim: nossa, será que isso era verdade? Será que não era? Mas eu quero falar uma coisa para vocês. A partir desse dia, durante 15 dias, eu não fui curada antes, né? No mesmo dia, não fui curada. Apesar que depois eu fui curada, eu estou curada até hoje, graças a Deus eu não tenho mais nada. Jesus me curou, mas eu não fui curada. E eu sei por que Jesus não me curou. Porque eu era muito adepta do poder do pensamento positivo. Como eu disse que eu era aberta para o espiritual, tudo que me falava para fazer, para ser, eu fazia. É para tomar banho de sal grosso, eu tomo. É para acender vela cor-de-rosa em cima do alto da cabeça, eu fazia. Tudo que você me falasse para fazer, para me proteger, para ter acesso a Deus, eu fazia. Então, se eu tivesse sido curada naquela noite, eu ia atribuir ao meu poder do pensamento positivo. Porque eu acreditei. Mas não vem isso ao caso. Eu quero contar desses 15 dias maravilhosos. 15 dias em que eu falo: Jesus me perseguiu. Jesus começou a me perseguir. A minha cunhada Tânia me deu uns livrinhos de testemunhos de várias pessoas, homens de negócios, que contavam que tinham encontrado Jesus, que tinham aceitado Jesus, que tinham entregue a vida para Jesus. E o que mais me chamava a atenção, tinha muito testemunho de cura, de libertação, mas muitos falavam: eu tinha um vazio e Jesus me encheu de paz. Isso era o que mais mexia no meu coração. E eu comecei a falar com Jesus nesses 15 dias. Eu falei: Jesus, eu ainda tenho esse vazio. E é engraçado porque eu tinha aceitado Jesus na igreja. E todos que davam testemunho falavam que quando você aceitava Jesus, o vazio ia embora. E eu ainda estava com esse vazio. E eu comecei a perguntar. E como eu falo, das pessoas que eu jamais imaginava, comecei a ouvir falar de Jesus. Eu peguei um livro para ler. Eu sempre gostei de ler. E na casa dos meus pais não tinha muitos livros. E eu ia almoçar lá de vez em quando. E quando um dia eu fui almoçar lá, eu falei assim: eu quero ler um livro. E eu olhei e tinha um livro que chamava Força para Viver. Esse livro, ele falava a mesma coisa que o médico falava. Só que ele falava mais. Eu, queridos, não acreditava na Bíblia. Apesar de eu ler os evangelhos porque eu gostava de Jesus, eu não gostava de Deus. Eu achava que Deus era ruim. Eu achava que a Bíblia era um livro escrito por homens e do sexo masculino ainda. Eu achava um absurdo um Deus pedir sacrifício de um cordeirinho que não tinha, né, sem mancha, sem mácula, e matar o cordeirinho e aquele sangue ser aspergido em cima, no caso do sacerdote, e isso ia trazer perdão dos pecados para o povo. Eu achava um absurdo. Mas ali, aquele livro começou a me responder perguntas. E era engraçado, porque eu lia o livro e ele me respondia. Eu falava assim: mas a Bíblia, aí não é tudo isso. Aí ele falava: não, a Bíblia é um livro escrito
em diversos anos, são 66 livros escritos por pessoas diferentes, em épocas diferentes, mas ela não se contradiz, ela aponta para Jesus. E aí eu virava no meu pouco conhecimento, mas conhecia alguma coisa, eu falava assim, não, o Antigo Testamento não fala de Jesus. E aí ela me respondia, falava assim, tudo aponta para Jesus. O sacrifício do cordeiro que era pedido apontava, era uma figura daquilo que Jesus viria a fazer. E tantas outras coisas que aquele livro foi falando comigo. E, queridos, eu vou contar uma coisa para você. No dia que eu terminei de ler esse livro, eu estava num ônibus. E eu terminei de ler esse livro, tinha uma oração para eu aceitar Jesus. E eu li aquela oração meio assim, né? Eu aceito Jesus na minha vida, né? Eu peço perdão dos meus pecados, repetindo aquilo que estava ali. E fechei o livro. Mas eu estava, assim, muito intrigada. E eu virei e falei para Jesus nesse dia. Jesus, parece que o Senhor está querendo falar comigo. O Senhor tem me falado que eu preciso entregar a minha vida para o Senhor. Mas eu estou entregando a minha vida para o Senhor. Mas por quê que eu não mudo meu coração? Fechei o livro e falei para Jesus assim, Jesus, coisas que a gente faz. Eu era jovem, né? E Jesus tem misericórdia. Eu falei assim, eu quero uma prova. Eu quero uma prova. Se isso tudo que eu estou ouvindo, se isso tudo que o médico falou, se isso tudo que essas pessoas têm falado é a verdade, eu quero uma prova. Fechei o livro e desci do ônibus. Aí é o meu testemunho pessoal, queridos. Quando eu desci do ônibus, eu ouvi uma voz que falou para mim assim, tem uma carta para você. Eu desci do ônibus e estava indo para almoçar na casa dos meus pais. Eles moravam em apartamento, eu chegava lá, eu jamais perguntei se tinha carta, porque eu já era casada. Mas naquele dia, algo incomodou meu coração, que tinha uma carta. Eu nem imaginava, porque eu não sabia, eu falo que Deus falou comigo, mas eu não imaginava que era Deus. Era simplesmente para mim uma intuição, uma impressão. E eu lembro que eu perguntei para o porteiro, tem alguma carta? E ele disse, o que tem já subiu. E eu entrei no apartamento e fui até a mesa que ficava as correspondências. E fui procurar uma carta. E a hora que eu olho, mexendo na correspondência, tinha uma carta com o meu nome de solteira. Como eu disse, eu estava casada já há 1 ano e meio. Mas aquela carta, eu achei estranho. Eu virei para ver o remetente. Era um colega meu que tinha feito odontologia comigo. Na faculdade, eu nunca, se falei com ele, foi muito pouco, mas eu não sabia nada sobre a vida dele. Não sabia nem onde ele morava. E a hora que eu olhei, eu vi que onde ele morava, no interior de São Paulo. Eu falei, o Renato, o que ele quer comigo? Eu pensei, deve ser um convite de casamento, porque a gente estava recebendo alguns convites de casamento, que as pessoas estavam casando, mas eu lembro que aí eu conto isso, a igreja, hoje eu estou contando meu testemunho inteiro. Eu nunca contei meu testemunho inteiro. Mas quem me acompanha, quem é da igreja, sabe que eu falo que eu me converti no banheiro. Então, agora vocês estão entendendo por que eu me converti no banheiro. Eu peguei essa carta e eu ia lavar as mãos para almoçar. E eu fui abrindo a carta e pensei comigo, Renato, convite de casamento? Mas será que é isso? E abri a carta. E a carta falava assim, queridos. Amiga, quero te apresentar um grande amigo. Ele viveu aqui há 1990 anos atrás, veio para um mundo cheio de dor, de tristeza, mas ele não veio para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse amigo se chama Jesus. Queridos, a hora que eu li o nome Jesus, eu comecei a chorar. E a carta estava falando comigo, mas ela começou a falar muito mais comigo. E na carta falava assim, hoje eu encontrei um verdadeiro amigo, incapaz de dizer não nas horas mais difíceis. Ele também quer ser seu amigo. E aí aquela frase que eu nunca tinha ouvido na minha vida, e em 15 dias, era a frase que eu mais ouvia, era, ele também quer ser seu amigo, basta você aceitá-lo como único
Senhor, crê nele de todo o coração e ele vai fazer o resto. Tinha uma frase que eu falo, eu não vi Jesus no banheiro, mas eu senti a presença dele, ele estava ali. Disse assim, medite um pouco, pois Jesus quer transformar a sua vida. Ele tem um plano especial para você. Nessa hora, meus queridos, eu entendi. Eu precisava de Jesus, mas ele também me queria. Ele fez um colega mandar uma carta num momento exato que eu precisava. E ainda falou para mim que eu ia receber uma carta. E nesse dia, eu me ajoelhei naquele banheiro e eu pedi perdão dos meus pecados, dos meus muitos pecados. E pedi para Jesus entrar na minha vida. Eu entreguei a minha vida a Ele. Eu aceitei Ele como único Senhor e Salvador. Na igreja, eu aceitei porque estavam me oferecendo. No banheiro, não. No banheiro, eu vi que Ele me queria e que eu precisava dEle. E naquele banheiro, queridos, eu me ajoelhei, como eu disse, e entreguei minha vida.